um pouquinho disso daí com vocês nessa manhã. Eu tenho certeza que vai ser produtivo para nós, vai ser edificante e, acima de tudo, precisamos da presença do Espírito Santo, na verdade? Então, a gente vai orar agora. Peço que você ore comigo para que o Espírito de Deus ele conduza essa aula aqui nessa manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente nessa aula, aqueles que vão assistir depois a essa aula aqui, onde nós estamos reunidos para compartilhar da Tua palavra, Pai. Onde nós estamos reunidos aqui para podermos aprender um pouquinho mais da Tua palavra que tanto nos edifica, a Tua palavra que tanto nos fortalece, que nos direciona, Pai. E nessa manhã eu já quero pedir por cada vida que está aqui presente, aquelas que vão assistir depois, que o Senhor venha ao encontro dessas vidas, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria no coração, a alegria da salvação, Pai. Que o Senhor também, se algum de nós esteja passando por aflição, por sofrimento, que o Senhor possa estar entrando com providência em cada vida, trazendo a resposta, trazendo a cura, a libertação, Pai. Talvez algum de nós, nesse momento, se sinta, Pai, oprimido por alguma coisa, oprimido por alguma circunstância. Eu peço que o Senhor, nessa manhã, traga alívio para cada um de nós, que o Senhor abençoe o lar de cada um, abençoe a vida de cada um, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a nos direcionar, a cuidar de nós e até mesmo nos momentos de fraquezas nossas, que o Senhor possa estar cuidando e nos fortalecendo e nos colocando de pé em nome de Jesus, Pai. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, aí pelo feedback aí, tá? Do microfone. Que bom que vocês estão escutando bem. Como eu falei de início, o tema de hoje é paternidade. Quero pedir que a Luísa passe para o próximo, por favor. E assim, a gente inicia a aula de hoje fazendo essa pergunta para todos nós aqui nessa manhã. Deus, ele é pai de todas as pessoas? De toda a humanidade? O que você acha? Porque é comum nós ouvirmos em vários lugares aí, né, às vezes a pessoa está lá na zoeira, está lá na doideira, fazendo as coisas erradas conscientemente, né, sabendo que aquilo ali é errado, mas diz, Deus é pai. Eu já vi entrevistas, talvez você já tenha visto, né? Às vezes eu assisto esses programas policiais também, e ali você vê o cara acabou de cometer um crime terrível, acabou de cometer um crime horrível, horripilante ali, e ele diz assim, Deus abençoe, Deus está cuidando de mim, Deus está no controle de tudo, mas calma aí. Deus, ele não compactua com essas situações. E é comum nós ouvirmos isso daí, né? Deus é pai de todo mundo é filho de Deus. Você já não ouviu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus realmente? O que você acha aí, na sua opinião? Todo mundo é filho de Deus? Precisamos fazer uma análise disso daí. Eu vou pedir que a Luísa coloque o próximo slide, por favor. Vamos fazer uma leitura bíblica para nós entendermos melhor essa questão sobre a paternidade de Deus. Se Deus, de fato, se todo mundo, na verdade, é filho de Deus, vamos lá, ó. Deixa eu só tirar aqui para me enviar a referência. A minha imagem está cobrindo um pouquinho a referência da passagem, Luísa. Tem como você informar para a gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minuto. Valeu, obrigado. João, capítulo 1, o versículo 12 e 13. Veja comigo o que diz aqui, ó. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne,
mas pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13. Próximo, por favor, Luiz. Então fica bem claro aqui para a gente que não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Quem crê em Cristo e o recebe como Salvador, este é filho. Pois nós lemos aqui. Nós lemos que não é por descendência natural, não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas sim aquele que nasce do Espírito Santo, aquele que nasce do Espírito, aquele que entrega a sua vida para Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, este é considerado filho. Vamos passar para o próximo? Quem não crê e não recebe é apenas criatura. Então é comum nós ouvirmos essa expressão, né? Todo mundo é filho de Deus. E não é verdade. Filho de Deus são aqueles que entregaram sua vida para Cristo, receberam Ele como Senhor e Salvador. Aqueles que não o fizeram assim, hoje, no momento, por enquanto, é criatura. Né? Logicamente que a gente ouve as pessoas falar, né? A gente faz aquela cara de paisagem para não confrontar direto, né? Às vezes a pessoa até se escandaliza, né? Ah, então só tu que é filho de Deus. Lógico que a gente não vai, mas se a gente tiver a oportunidade de explicar de uma forma educada, de uma forma dócil, com amor, é importante que nós esclareça isso daí, né? Porque senão a pessoa passa a vida todinha acreditando que é filha de Deus e ainda ela não entregou a sua vida a Cristo, ainda não permitiu que o Espírito Santo de Deus entrasse em seu coração, ainda não crê na obra de Cristo na cruz, e na verdade ela é apenas, no momento, criatura, uma criatura de Deus, não um ser humano, criatura de Deus, mas que ainda precisa conhecer o Evangelho, que ainda precisa conhecer a Cristo na sua vida. Eu vi que comentaram aqui, o áudio está desativado. Vocês estão ouvindo, né, gente? Só confirmando novamente. Que agora eu fiquei em dúvida aqui. Ah, legal, estão ouvindo. Então deve ser o áudio da irmã que não está saindo. Então, ó, portanto, só é filho quem crê no Filho. Eu formulei essa frase aqui para ficar bem fácil assim da gente assimilar. Portanto, só é filho quem crê no Filho. Você só é filho de Deus se você crê no Filho de Deus. Então é preciso a gente ter essa noção, ter esse entendimento, e até para que possamos passar para outras pessoas, né, para os nossos familiares, para as pessoas no nosso trabalho, seja na faculdade, para que as pessoas possam entender. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, a fim de aprender um pouquinho mais, de assimilar um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, guarde essa frase. Só é filho quem crê no Filho. Entendeu? De uma forma bem educada, de uma forma bem singela, né? Sem ofender ninguém, né? Com muito cuidado. Aí fica guardada essa frase no nosso coração. A gente vai passando para o próximo. Eu fiz assim bastante slides, até comentei com a Luísa, né? Mas você percebe que são poucas coisas em cada slide, para que nós possamos, né, discorrer um pouquinho melhor sobre cada um, e assim a gente vai passando. Olha só o que diz nesse slide aqui, o que a ausência do pai produz. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho aqui, que assim eu tenho um pouquinho de experiência nessa questão de paternidade, né? Principalmente também na parte de ausência do pai. Se a gente fazer uma comparação, né, com o pai biológico, o que a ausência do pai produz na nossa vida? Talvez aqui a maioria de vocês tenham tido o seu pai presente, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas talvez alguém aqui, como eu também, não tenha conhecido o seu próprio pai. Eu não tive essa oportunidade de conhecer meu pai. E olha só que interessante, principalmente na fase
da escola, do primário ali, do comecinho dos estudos, primeira série, segunda, prézinho ali. Veja bem, faz muita falta a presença do pai na nossa vida. A presença do pai, a presença do pai, a falta dessa presença, ou seja, a ausência do pai, ela traz muitas situações difíceis para a nossa vida. Eu anotei algumas aqui somente para que possamos entender. A ausência do pai na nossa vida, ela traz insegurança, ela traz medo, ela traz carência, ela traz dor, ela traz tristeza para a vida da pessoa. Eu lembro que quando chegava Dia dos Pais, vou compartilhar com vocês aqui, e está dentro do nosso tema de hoje. Eu lembro que quando eu estava na escola, ali, primeira série, segunda série, tinha o Dia dos Pais, né? Como tem até hoje, Dia dos Pais. E a professora falava assim: olha, cada aluno deve fazer um desenho da profissão do seu pai. Aí ficava aquele ponto de interrogação na minha cabeça, né? Profissão do meu... Vou perguntar para minha mãe. Minha mãe nunca, assim, não era cristã, tudo na época. E ela falava assim: ó, meu filho, teu pai é marinheiro. Olha só, marinheiro. Eu acho que a professora olhava assim para mim, ficava imaginando, mas rapaz, o pai desse menino é marinheiro e ele tá dessa maneira. Meu pai do céu, né? Porque eu sempre vim de uma família bem humilde, assim, bem com bastante privações, mas isso não vem ao caso. O que a gente quer comentar aqui é a questão da ausência do pai. Eu fazia o desenho ali, mas eu sabia que estava faltando algo. Tá bom, se meu pai ele existe, cadê esse pai que sempre me fez falta, né? Sempre me fez pensar nessa questão. Às vezes me trazia muita insegurança, entendeu? Quando tinha, sempre tem, né, nas escolas, principalmente pública, quando as crianças arrumam aquela confusão, cada um tinha o seu pai que podia defender o filho ali, mas eu ficava pensando assim: eu não tenho pai, eu não posso ficar arrumando confusão, né? Ou eu não posso me meter em alguma confusão, tenho que ficar. Então eu ficava retraído ali, inseguro, né? Às vezes me trazia. Depois que eu comecei a entender essa questão do pai, que na verdade eu não conheci meu pai, eu comecei a entender isso, eu vi que a ausência de um pai traz duras consequências na vida do ser humano. E assim, na vida, trazendo para o lado espiritual, para essa parte que nós estamos estudando hoje, a ausência do nosso Pai Celestial na nossa vida também traz da mesma maneira todas essas situações. Todas essas situações, insegurança, medo, carência, tristeza. Pode perceber, quando a gente está se afastando um pouco mais de Deus, quando as circunstâncias começam a pesar, a tristeza quer bater, o medo. Lembra dos discípulos no barco? Quando Jesus estava dormindo lá no barco, tirando um cochilo, e a tempestade afligiu o barco, o que aconteceu com os discípulos? Medo. Medo, porque eles não perceberam, não lembraram que a presença de Jesus estava ali. Então, a consciência da ausência do Pai nos traz tudo isso daí: medo, insegurança, dor, carência, tristeza e muitas outras coisas, né? Se você quiser ir marcando aí quiser anotar aí no bate-papo aí, na sua opinião, né, o que a ausência do pai produz, além dessas que eu citei aqui? Tem muitas coisas, sofrimento. Você pode colocar aí se você quiser, tá bom? E digitando. E assim a gente pode fazer essa comparação. Daniel colocou lá, ó, revolta, verdade, Daniel. Revolta. Isso daí causa muito. Você vê que tem histórias de pessoas, infelizmente, que estão no mundo da criminalidade, que elas citam isso daí, né? Ah, meu pai abandonou minha mãe e eu virei vida louca e fiquei doidão, e é isso mesmo. Você vê que acontece muito isso, bem lembrado. O medo de ser pai, porque não teve um exemplo em casa, verdade. Né? Então, não é só a ausência, né? Mas também a figura de um pai ruim, um pai perverso, também gera isso daí.
revolta, o medo de ser pai. Já ouvi casos assim, né, de pessoas que não têm prazer em nenhum em ter a intenção de ser pai por conta que tiveram um pai. Eu tive outras experiências também que não vem ao caso agora estar explicando aqui, porque o nosso tempo é curto. Mas na minha própria família, a figura paterna, né? Não, eu não tive alguns bons exemplos de figura paterna. Né? Na minha família sempre foi a maioria mulher, mas é importante essa figura. Né? E é importante, logicamente, na nossa vida aqui, termos a presença do nosso Pai. É isso que eu gostaria de frisar para você nessa manhã, que a ausência do nosso Pai Celestial, ela produz tudo isso. Ah, Vinícius, às vezes eu não dou prioridade muito, eu acho que eu preciso de Deus quando eu preciso, eu chamo Ele, mas não é só quando a gente precisa, é necessário que a gente peça a presença do Pai todos os dias da nossa vida, todos os dias a gente precisa dele, de manhã a gente precisa dele. Se pararmos para pensar, a presença do Pai na nossa vida ela tem nos protegido, ela tem nos guardado diariamente. Nós não temos noção, mas quantas vezes a presença do Pai na nossa vida ela nos livrou? Muitas vezes, diversas vezes. Então, guarde isso no seu coração. A ausência do Pai na sua vida, ela pode trazer consequências dolorosas. A ausência do Pai é perigosa. Gostaria que você guardasse essa palavra com você. A ausência do Pai é perigosa. Precisamos tomar cuidado com isso e se acostumar em não estar na presença de Deus. Já ouvimos diversas vezes, né, pessoas que tinham uns amigos meus, antigamente eu gosto também de compartilhar dentro do nosso estudo assim experiências, né, porque assim nos faz entender também um pouquinho melhor. Tinha amigos meus, assim, amigos conhecidos, né, que eles se convertiam, aí iam lá, começavam a pregar a palavra pra gente, tudo. Não passava muito tempo, esse rapaz ele estava novamente fazendo as coisas que anteriormente ele fazia já. Ah, Vinícius, mas todo mundo está sujeito a cair, todo mundo está sujeito a errar, logicamente. Isso daí é um fato. Todos nós caímos, todos nós falhamos, escorregamos e Deus está pronto a nos colocar de pé. Mas o detalhe é o seguinte, é que aquele rapaz, ele demonstrava assim, quando ele se convertia, ele vinha assim cheio do poder, né? Tipo aqueles profetas que apontam dedo na cara, tudo, né? Então, quando ele saía, nós que não tínhamos o entendimento na época, nós não entendíamos aquilo, ficávamos revoltados. Ah, vinha aqui pregar pra gente, agora tá lá de novo. Aí vinha de novo. Então, perceba que às vezes a pessoa se acostuma com a ausência do pai, né? Às vezes quer dar um tempo, quer ficar um tempo com o pai e um tempo sem ele, porque com o pai eu não posso estar fazendo tudo aquilo que eu pretendo fazer, aquilo que traz prazer para minha própria carne. Mas na ausência do pai, eu consigo. Na ausência do pai, entre aspas, eu posso. Mas na verdade, os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E o Senhor não quer nos ver distante dele. O Senhor não quer nos ver distante da presença dele. Pelo contrário, ele quer estar presente na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Eu estou aqui lendo também a participação de vocês aqui. Olha lá, Maria de Fátima. A Maria colocou traumas. Verdade, traumas. A Bianca colocou indignação. Verdade. Tem vários outros aqui. Pai, tenho minha mãe fazer tudo. A mãe também, muitas vezes a mãe faz o papel de pai e de mãe, né? Isso daí é um fato. Letícia comentou. Deus pode fazer tudo na nossa vida. A ausência do pai é perigosa. E é isso daí, é importante gravarmos isso daí no nosso coração, né? Que a ausência do pai é muito perigosa e precisamos desesperadamente
da presença do Pai. Segurei muito nesse slide, né, Luísa? Por favor, pode passar aí. Falamos sobre a ausência do Pai, e agora vamos falar um pouquinho sobre a presença do Pai, se bem que falamos um pouquinho já. Pode passar, Luísa, por favor. O que a presença do Pai produz? Vamos fazer uma leitura bíblica? Se você tiver com a sua Bíblia aí próximo, seja no tablet, na própria Bíblia também, eu peço que você abra em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida, Lucas 15, 17 ao 24. A gente estava tomando um café aqui, mas já até esfriou. Talvez você esteja aí com seu cafezinho, né? E hoje em dia, essa tecnologia toda nos dá essa liberdade, né, de podermos estar no conforto da nossa casa, lógico, sem deixar de congregar, mas nesses momentos específicos aqui para a gente poder compartilhar da nossa casa a palavra de Deus, né, que tanto nós necessitamos. Se você já abriu em Lucas 15, pode deixar nesse slide mesmo, tá, Luiz? Eu quero ler contigo do 17 ao 24, uma passagem bem conhecida, tá? Que é a parábola do filho pródigo. Ela começa no versículo 11, mas eu quero focar com você no versículo 17 em diante. Olha só o que diz. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Só um minutinho. Calma aí, gente, que eu me perdi aqui, mas já estou me encontrando. A seguir, versículo 20, tá? A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, a princípio, gente, você provavelmente já tenha ouvido falar da parábola do filho pródigo. Um jovem que tinha um irmão que era mais velho que ele, mas ele resolveu pedir a parte da herança dele. Alguma coisa seduziu ele lá no mundão, né? Uma isca do diabo para a vida dele, que fez com que ele pedisse a parte da herança e saísse pelo mundão aí afora. Curtiu, gastou, fez tudo que deu na mente dele, até que ele perdeu tudo e foi cuidar de porcos. Uma coisa que para os judeus era algo inaceitável. Era uma humilhação tremenda. Cuidar de porcos, porque os porcos eram imundos, um animal imundo para os judeus. Eles não podiam nem encostar nos porcos. Mas este filho aqui, ele teve que cuidar dos porcos e desejava comer as comidas que os porcos comiam. Olha só tamanha humilhação. E além disso, a Bíblia é bem clara e diz assim: e ninguém lhe dava nada. Cabe até uma reflexão aqui para dizer que, longe da presença do Pai, ninguém vai nos dar nada. O diabo ele só quer nos tirar da presença do Pai, porque ele sabe que quando saímos da presença do Pai, nós perdemos tudo. Ele sabia que quando aquele filho saiu da presença do Pai, ainda que estava com dinheiro, ainda que estava com boas vestes, com joias,
O diabo já sabia, ó, esse daí já perdeu tudo. E o que aconteceu com ele? De fato, ele perdeu tudo e foi cuidar dos porcos. E agora a gente vai fazer uma reflexão nesse texto aqui, para que nós possamos tirar algumas lições aqui dessa passagem do filho pródigo, na perspectiva de filho e pai. Vou pedir para que a Luísa passe para o próximo, por favor, Luísa. A presença do pai produz. Pode passar, Luísa. O que a presença do pai produz para a nossa vida? Primeira coisa aqui nesse texto, versículo 17. A presença do pai, ela produz alimento. Versículo 17 diz assim, ó. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Nós precisamos entender, precisamos entender e deixar isso bem gravado no nosso coração, que na presença do Pai tem alimento. Em outras versões diz que ele disse assim: quantos empregados de meu pai têm pão para comer e eu aqui morrendo de fome? Na presença do Pai tem alimento. Agora, longe da presença do Pai, infelizmente, a fome é severa. A fome é dolorosa. Graças a Deus, eu creio que nenhum de nós aqui chegamos a esse ponto de passar uma fome extrema. Mas a fome é uma das maiores dores que o ser humano ele pode sofrer. E trazendo para o lado espiritual da situação, a fome também espiritual é terrível. A fome espiritual é dolorosa. Às vezes a gente não vai percebendo, não percebe, mas essa fome, essa falta de alimento na vida espiritual, ela traz duras consequências também. A gente vai ficando desnutrido, a gente vai ficando fraco, e uma pessoa fraca, o que ela faz? O que ela consegue fazer? O que ela consegue conquistar? O que ela consegue construir? O que ela consegue mal se locomover? Porque ela está fraca, sem alimento. E na presença do Pai, a gente precisa entender que tem alimento. Toda vez que você for, Pai, eu estou com fome. Pai, eu preciso de alimento para minha alma. Você pode ter certeza. Um pai como o nosso jamais deixará o filho passar necessidade. Jamais permitirá que o próprio filho ele padeça de fome. Se nós, seres humanos, que temos a tendência a ser maus, já nascemos no pecado, já nascemos com a nossa natureza pecaminosa, nós não queremos ver nossos filhos de maneira nenhuma passando fome. Quantas vezes, talvez, não sei se já aconteceu com você, mas o teu pai ou a tua mãe, tá? Quantas vezes, talvez ela só tinha aquilo lá para comer naquele momento, e ela tirou da própria boca para dar para o próprio filho. Isso daí acontece direto. Tem pais que deixam de comer para poder compartilhar com o filho, para que o filho coma. Imagina o nosso Deus. Se nós colocar diante dele a nossa real necessidade, Pai, eu tenho fome de ti. Pai, eu quero ser alimentado pela tua palavra. Eu quero ser alimentado pelo Senhor. Pode ter certeza, o Pai, ele vai te alimentar. E eu tenho certeza que nesse momento aqui, o Pai está fazendo isso agora, na minha vida, na sua vida. Ele está nos alimentando com a palavra de Deus. Nós, nessa manhã aqui, todos nós que estamos aqui, aqueles que chegarão depois, todos nós nos assentamos numa mesa para que possamos nos alimentar juntos. Estamos tomando café da manhã juntos. É mais ou menos isso que está acontecendo, porque o Pai cuida de nós, Ele sabe que nós precisamos do alimento. Ele sabe que eu, você, todos nós precisamos nos alimentar da sua palavra, do seu evangelho, da presença do Espírito Santo. Então, na presença do Pai, a gente sabe que tem
Alimentos. Deixa eu só dar uma lidinha aqui rapidinho. Vamos lá. Colocaram aqui, ó. Paloma colocou, tem gente que não tem nada para uma criança, de fato. E continuamos aqui. Eu vi uma frase, acho que foi de um evangelista, que dizia assim, ó: o evangelismo nada mais é do que um mendigo oferecendo pão a outro. Não, ou seja, nós também passávamos necessidade, só que nós achamos o pão. E agora a gente compartilha desse pão com o outro, né? E isso daí é um fato na nossa vida. Éramos necessitados e agora somos fartos da palavra de Deus, somos fartos, entre aspas, né, da presença de Deus. Não estamos totalmente fartos porque precisamos diariamente nos alimentar dessa palavra. É igual a alimentação comum do dia a dia. Se você deixar de se alimentar por 3 dias, como você vai ficar fraco novamente. Então, o alimento é todo dia. E todo dia tem alimento? O Pai tem alimento para nós? Eu pergunto isso para você. Com certeza. O Pai tem alimento todos os dias para a nossa vida. Isso aí, Maria. Maria colocou assim: ao partilhar o pão, os nossos olhos estão sempre sendo abertos pelo nosso Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O próxima característica aqui do que a presença do Pai ela produz na nossa vida é o perdão. Perceba, versículo 18. Ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele sabia, o filho pródigo, ele sabia que ao voltar para a casa do pai, ele teria perdão. Ele sabia que o pai tinha perdão a oferecer a ele. Se ele imaginasse que o pai dele seria alguém sem perdão, ele jamais voltaria. Se ele pensasse assim: eu não vou voltar para a casa do meu pai porque ele vai me matar. Eu tenho certeza que ele vai me matar, mas pelo contrário, ele disse: voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na presença do Pai, a gente encontra, além de alimento, a gente encontra perdão também. Quantas pessoas estão vivendo uma vida perturbada, uma vida destruída, porque se recusam ou se acham indignas de voltar para a presença do Pai, achando que não merecem o perdão. Mas a Bíblia nos deixa aqui bem claro, através dessa parábola que Jesus contou, que na presença do Pai a gente encontra perdão. Desde que haja um arrependimento sincero da nossa parte. Você pode ter certeza. Se você se achegar a Deus, a Bíblia diz: Ele se achegará a vocês. O que falta é a nossa atitude, muitas vezes. O Senhor, ele está de braços abertos para nos conceder o perdão. Esse filho aqui, ele tinha certeza: eu posso voltar para a casa do meu pai porque eu sei, lá eu vou ter perdão. Pode ser que alguém ache ruim, alguém me olhe estranho, não importa. O importante é que o meu pai, o dono de todas as coisas, ele vai me conceder perdão. Esse é o detalhe. E às vezes as pessoas colocam tantas barreiras, né? Não vou voltar não para a igreja, não vou voltar para a presença do pai não, porque fulano, igual o irmão do filho pródigo, né? Quando ele voltou, o irmão achou ruim. Esse filho aí gastou todo o dinheiro e agora está voltando. E o Senhor ainda faz uma festa para ele? Tá errado. Mas não importa. O importante é que o pai, ele está pronto a perdoar. Talvez nós estamos, às vezes, até dentro da igreja, mas longe da presença de Deus.
Talvez estejamos louvando, pregando, ensinando, mas longe da presença de Deus, porque recusamos o perdão de Deus. Não acreditamos no perdão de Deus. Mas eu afirmo para você nessa manhã, e não é em vão essa aula aqui nessa manhã. O Senhor preparou essa aula para que nós entendamos. Na presença de Deus tem alimento, alimentação e também tem perdão. Volte hoje mesmo para Cristo. Compartilhe essa live com alguém, talvez depois que terminarmos a aula, você vai e compartilhe com alguém. Na presença do Pai, temos perdão. Ele está de braços abertos para nos curar, para nos salvar, para nos perdoar. O perdão é tudo na nossa vida. E Jesus Cristo, ele já morreu pelos nossos pecados, já levou sobre si as nossas enfermidades, né, para nos trazer perdão. E glória a Deus por isso. O Pai tinha certeza. Na presença do meu Pai eu tenho perdão. Eu estou aqui, ó, na situação mais miserável que eu posso me encontrar, mas eu não quero continuar nessa situação. Eu não vou continuar nesse local. Eu sei que lá eu vou encontrar perdão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Passando para o próximo, por favor, Luísa. Na presença do Pai também nós vemos que tem aceitação. Ó, já vimos alimentação, perdão e aceitação. Às vezes a gente acredita assim, o Pai vai me perdoar, mas assim, ele vai fazer igual aquelas pessoas. Perdoou, mas não quero nem muita conversa. Tem gente que é assim? Eu perdoei, mas eu não quero nem aproximação. Isso daí são coisas do ser humano. Mas Deus, ele é tão amoroso, ele é tão tremendo, que ele perdoa e ainda ele quer relacionamento conosco. Na presença do Pai tem aceitação, então. Você não vai ser apenas alimentado, perdoado, você também vai ser aceito por ele. Você voltará a ter um relacionamento íntimo com o Pai. Basta nós querermos. Basta nós entendermos isso. Saiba que no Senhor tem aceitação. Ele quer voltar a andar contigo novamente. Ele quer voltar a correr contigo, a te abraçar como um pai, como uma criança num parque, num campo aberto. Aquele pai que corre atrás da criança, que brinca. Tá? Eu estou fazendo aqui uma alusão, uma ilustração para que você entenda o relacionamento que o pai quer ter contigo, quer ter comigo, quer ter conosco essa comunhão, esse relacionamento de pai e filho vai muito além. Ele não é um pai comum. Deus, ele não é um pai normal, um pai comum, como um pai biológico. Ele é muito além que pai. Ele é maravilhoso na nossa vida. Então, na presença do Pai, tem aceitação, porque ele disse, olha só, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha, o filho pródigo deve ter pensado assim, olha, eu não sou nem mais digno de ser chamado filho, mas eu sei que se eu for lá como um dos empregados dele, ele vai me aceitar. Tem lugar na presença do Pai para mim. Mesmo que na mente dele, ele não fosse aceito como filho, mas o Senhor te aceita como filho. E lá, com certeza, tem lugar. Se tem lugar para os empregados, para os trabalhadores, imagina para o filho, meu irmão, minha irmã. Imagine para o filho. Tem lugar na mesa, né? Foi uma das frases mais ouvidas aí nos últimos tempos. Acho que até uma canção, né? Tem lugar na mesa. Saiba que tem um lugar para você na presença do Pai. E essa aula de hoje, nós percebemos que ela está encaminhando mais para essa questão de voltarmos para a presença do Pai. Estamos falando sobre paternidade. Né? Se tínhamos, em algum momento, alguma dúvida sobre estar na presença do Pai, se seríamos aceitos, se seríamos
poderíamos ter relacionamento novamente com ele? Então essa dúvida hoje cai por terra, porque não é o Vinícius que está falando aqui, está colocando a opinião dele, não. É a palavra de Deus que está aqui nos mostrando. Nós estamos apenas refletindo isso daí. Nós estamos apenas refletindo nessa palavra e, com a direção do Espírito Santo, podendo entender que na presença de Deus tem alimentação, tem perdão e tem aceitação também. Você voltará, nós voltaremos. Se não estivermos, nós voltaremos a ter relacionamento de pai e filho com o nosso Pai. Vamos para o próximo slide. Glória a Deus. Eu estou aqui, estou compartilhando aqui com vocês, mas também estou com o notebook aqui, olhando aqui as mensagens, tá bom? Estou olhando aqui, vendo o comentário de vocês, e eu fico feliz em saber que o Espírito Santo de Deus, ele tem cuidado de nós de uma maneira tremenda. Através da sua palavra, através da presença do seu Espírito Santo, estamos aqui por isso, assentados aqui à mesa, num verdadeiro café da manhã com Deus, não é verdade? Na presença do Pai também, a presença do Pai também produz compaixão. É possível encontrarmos na presença do Pai compaixão, alimentação, perdão, aceitação e compaixão também. Versículo 20 diz assim, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Perceba, o pai poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas o pai, ele sempre tinha esperança. Meu filho ainda vai voltar. Meu filho voltará para casa. Porque quando o filho ainda está longe, o pai já vê ele e corre até o filho, na intenção de, sem palavras, ele quis dizer assim: filho, eu te amo, filho. Filho, pode vir sem medo. Pode vir sem medo, não importa. Você fez tudo errado, você fez. Você errou grandemente, errou, mas ele não citou essas palavras. A linguagem do pai foi querer dizer assim: apesar de tudo, eu te amo. Compaixão. Compaixão é aquele sentimento que vem de dentro. Quando nós vemos uma pessoa em uma situação de sofrimento, nós nos colocamos no lugar dessa pessoa. Isso é compaixão. E é a mesma coisa que o pai teve com o filho. Viu aquele filho moribundo vindo ao longe. Um jovem que tinha de tudo. Um jovem que tinha a presença do pai. Que saiu bem vestido, que saiu com dinheiro no bolso. Agora ele voltava miseravelmente abatido, cabisbaixo, magro de tanta fome, sem se alimentar, sujo, com mau odor no seu corpo. O pai não hesitou. O pai não é como aqueles pais humanos, né, que falavam assim: agora ele vai ter que vir aqui e se humilhar. Não. O pai falou assim: eu vou até ele, ele é meu filho, eu o amo. Quando o pai viu aquele jovem vindo naquela situação deplorável, o pai dentro dele se compadeceu, compaixão, se compadeceu grandemente, que nem esperou ele chegar. Foi, correu, o abraçou e, cheio de compaixão, como diz a palavra, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Glória a Deus por isso. Da mesma maneira, o nosso Pai, ele jamais se alegrará em ver um de nós
longe da presença dele. O nosso Pai jamais se alegrará, porque ele sabe, se sairmos da presença do Pai, já perdemos tudo. Você pode até ter bens, você pode até ter muitos amigos, você pode ter acesso aos melhores ambientes da sociedade, mas se você sair da presença do Pai, se você saiu da presença do Pai, esqueça, você já perdeu tudo. A presença do Pai é o sentido, é o significado de estarmos aqui nessa terra. A presença do Pai é o nosso alimento, é a nossa força aqui nessa terra. E na presença do Pai é possível encontrar compaixão. Saiba, o Senhor, Ele tem compaixão de nós, Ele se coloca no nosso lugar e Ele sabe. Pode estar sendo difícil para você, meu filho, minha filha, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nisso. Mas não saia da minha presença. Não fuja da minha presença. Ela é um lugar de sofrimento. É preciso que estejamos na presença de Deus, na presença do Pai. Vamos para o próximo slide. Glória a Deus. Na presença do Pai, nós também encontramos restauração. Glória a Deus. Já falamos de diversas coisas aqui. E chegamos agora na parte da restauração. Eu já encontrei pessoas que diziam assim, olha, não, pô, eu vou para a igreja, mas primeiro eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de ir para balada, eu preciso parar de mentir. Não, não, não. O Senhor, perdão, o Senhor, Ele quer que venhamos para a sua presença da maneira que nós estamos. E quando chegarmos na presença dele, pode ter certeza, não continuaremos da maneira que estávamos. Devemos ir da maneira que estamos, mas não continuaremos da maneira que estávamos antes. Porque na presença do Pai há restauração. A pessoa pode chegar quebrada, a pessoa pode chegar sem dignidade até. Não falo nem de questões financeiras, econômicas, físicas, não. Pode chegar até sem dignidade. A pessoa, o maior pecador dessa terra. Se arrepender verdadeiramente, se achegar à presença do Pai, se arrepender, permitir ser perdoado, alimentado, ser aceito, pode ter certeza, haverá restauração para essa vida. Haverá restauração para essa pessoa. No Senhor, no nosso Pai, há restauração. Veja o versículo 21. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Meu filho, você chegou aqui destruído, você chegou acabado, arrasado. Não esquenta. Eu vou cuidar de você, eu vou te restaurar. Na presença do Pai tem restauração. Enquanto o filho se justificava, ele interrompeu e disse, tragam a melhor roupa. O que foi passado ficou para trás. Nós começamos uma nova história a partir de hoje. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu vou te restaurar porque você veio quebrantado. Você veio até mim com um arrependimento sincero. Então pode ter certeza, eu não vou te deixar da maneira que está. No Pai, na presença do Pai, há restauração. Glória a Deus. E não é diferente para nós. Precisamos voltar diariamente, nos encontrar para que nós tomemos o cuidado de jamais sair da presença do Pai. Nós vimos lá atrás no comecinho que a ausência do Pai
traz dor e sofrimento. Mas na presença do Pai nós temos todas essas bênçãos: restauração, alimentação, aceitação, perdão, e glória a Deus por isso. Eu espero que nessa manhã, a minha oração é para que essas palavras, a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos faça entender que a presença do Pai é o mais importante na nossa vida. Estar na presença do Pai é a atitude mais inteligente que um ser humano pode tomar para a sua vida. Estar na presença do Pai é a atitude mais importante da vida do ser humano, porque na presença do Pai nós temos o cuidado dele. Passando para o próximo slide. E já vamos encaminhando para o final. Na presença do Pai também, a presença do Pai produz também alegria. É possível encontrar alegria na presença do Pai. O sofrimento cai por terra, a tristeza cai por terra, né? Tudo aquilo que é de ruim sai fora da vida do ser humano quando ele chega à presença do Pai. Versículo 23 diz assim, ó, o Pai diz: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Mais ou menos ele quis dizer assim, ó, prepara a churrasqueira aí, pega aquela picanha, aquele contrafilé, acende aí o fogo, o carvão, e vamos fazer agora um churrasco e comemorar a vinda desse nosso filho, porque aqui na presença do Pai tem alegria. Estar na presença do Pai é uma grande alegria. Os pássaros cantam para Deus, as árvores batem palma para Deus, o mar obedece a sua voz. Com a palma da mão, ele mede toda a água do oceano. Ele chama cada estrela pelo seu próprio nome. Olha só que Pai tremendo, que Pai grandioso, que Pai maravilhoso. Como ousaríamos, como nos permitiríamos estar longe da presença desse Pai? Estar longe da presença desse Pai pode ser considerado tolice, ignorância. Hoje nós entendemos mais um pouco, porque eu sei que você já tem essa noção, você já entende isso, que estar na presença do Pai é algo mais maravilhoso que pode existir na vida do ser humano. Ele fez uma festa para o filho. Antes, aquilo que era só sofrimento, antes ele só desejava comer a comida dos porcos, hoje não. Hoje ele tem ali uma festa, né? Uma picanha, um contrafilé. Vamos para o próximo slide. E para finalizar, na presença do Pai, tem vida. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esse jovem estava morto? Não estava morto, fisicamente falando, não. Ele estava lá tomando conta dos porcos, né, vivendo uma vida de sofrimento, mas o pai quis dizer o seguinte: longe da minha presença, você é uma pessoa que está morta. Longe de mim, você é uma pessoa que não tem vida em si mesmo. Mas quando o filho voltou para a presença do pai, ele disse assim, ó, este meu filho estava morto e agora voltou à vida. Na presença do Pai é possível encontrar vida. O Pai produz vida dentro da gente, dentro do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. O Senhor tem vida para nós. Longe da presença do Pai estávamos perdidos. E agora ele foi achado. Mas só para concluir aqui, pare para pensar, como que ele foi achado? Se foi ele que voltou? Fica aqui como uma reflexão para nós, né? O Espírito Santo de Deus falava comigo sobre isso. Ele foi achado, mas calma aí, ninguém foi lá atrás dele.
Ele que voltou andando para casa. E aqui está dizendo que ele estava perdido e foi achado. Na verdade, a consciência da presença do Pai, nós podemos colocar aqui como a ação do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus quem achou ele naquele lugar de sofrimento. Ele estava lá e de repente falou assim, a Bíblia diz, caindo em si. O Espírito Santo de Deus fez ele cair em si e parar para pensar, eu preciso voltar para a presença do Pai. Por isso ele foi achado. Por isso ele foi encontrado. Não foi nenhuma pessoa, nenhum ser humano lá naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus fez com que ele tivesse consciência e voltasse para a casa do Pai. E o Espírito Santo de Deus, toda vez que vier pensamentos maus à nossa mente, pensamentos de desânimo, pensamentos de tristeza, pensamentos que queiram nos fazer parar, que o Espírito Santo de Deus, ele venha até nós, ele vem em nossa mente e nos faça entender, na presença do Pai, meu filho, minha filha, você tem vida. Na presença do Senhor, do teu Pai, você tem vida. Meus irmãos, meus amigos e amigas, nós terminamos aqui essa aula de hoje. Quero agradecer bastante a participação de vocês, tá bom? Eu estive lendo aqui os comentários, não dá para interagir totalmente, mas que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus, ele continue essa obra maravilhosa que ele já iniciou na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós.